O tema dessa noite: homens que não passam adiante. Homens que não passam adiante. Responsabilidade, presença e transformação. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que eu creio que muitos de vocês conhecem, mas eu quero dar uma ênfase talvez até um pouco diferente daquilo que você conhece. Mas antes disso, houve um experimento em 1973, e esses dois, Darley e Batson, eles estudaram a reação de seminaristas. Eles falaram assim: vocês têm que fazer um sermão sobre o bom samaritano, tá? E vocês têm tanto tempo, e deu um tempo bem curto, e disse: e vocês vão sair desse prédio aqui, eu quero que vocês vão lá naquele outro prédio lá, e a gente vai ouvir vocês lá. Então eles estavam ali correndo, eles estavam com pressa, e eles saíram. Só que tinha isso combinado, tinha ali uma pessoa sofrendo, um homem lá, sofrendo, chorando, passando necessidade, alguma coisa assim. E pouquíssimos pararam, por conta da pressa, por conta do tempo que era muito curto. E eles diziam: mas agora eu não posso parar, e saíram e foram. E 10% parou daqueles que estavam com muita pressa, mas 63% que pararam com mais. O que isso mostrou? Mostrou a incoerência da gente, porque o assunto que eles estavam preparando era exatamente aquele. O bom samaritano é aquele homem que ajudou uma pessoa que estava precisando. Então, quantas vezes a gente passa adiante por conta de pressa, por conta de outros interesses, por conta de alguma distração que a gente tem. Então eu fiz questão de colocar o texto aqui para a gente ler juntos. Quer dizer, vai acompanhando comigo. Isso está em Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção nas perguntas. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, extremamente comum, né? Quando você é confrontado, você quer dar uma escapada, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Você veja que nessa conversa de Jesus com esse intérprete da lei, Jesus utiliza 3 pessoas, né? Tirando o que estava sofrendo, 3 pessoas que passaram por ali. O primeiro era um sacerdote. O que o sacerdote representa? A gente está falando dos judeus, né? Ele representa a palavra de Deus, ele representa a oração, ele representa a intercessão, ele representa a profecia, ele representa as pessoas a Deus, ele representa o sacrifício a Deus, etc. Ele viu o homem e foi adiante. O levita era um membro de uma tribo, uma das 12 tribos de Israel, que não
tinham terra, eles não tinham negócios, o negócio dele era as coisas de Deus. Então dos levitas saíam os sacerdotes, dos levitas saíam os cantores, dos levitas saíam os porteiros, os que carregavam o tabernáculo, no caso agora aqui, nessa época já era o templo, os que cuidavam do templo eram os levitas. Então era uma categoria muito importante na sociedade. Ele viu e passou adiante. E aí Jesus introduz um samaritano. O judeu odiava samaritano. Eles não gostavam de samaritano. Samaria ficava ao norte de Jerusalém, aquela região ao norte. E Samaria tinha sido muitas vezes invadida, aquela região foi invadida por vários impérios. E aquelas invasões trouxeram muitos maus costumes, trouxeram sacrifícios humanos, trouxeram um monte de porcaria. Então os judeus, eles odiavam os samaritanos, eles não gostavam de samaritano. E quando Jesus diz, e então passou um samaritano, eu acho que os caras que estavam ouvindo arrepiaram a coluna, porque foi um momento complicado. Só que quem parou na história de Jesus foi o samaritano. Quem cuidou do homem? O samaritano. Quem gastou dinheiro? O samaritano. Quem deixou ele lá na hospedaria? O samaritano. Quem falou, se precisar de mais dinheiro, depois na hora que eu voltar eu pago? Foi o samaritano. Tanto é que quando Jesus pergunta quem foi dos três, quem você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões, o intérprete da lei respondeu, o que usou, ele nem falava do samaritano. Ele não disse que foi o samaritano, ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Porque aí não dava para escapar também de uma realidade. O que usou de misericórdia. E o que é que Jesus disse? Vá e faça o mesmo. Então, 2 vezes Jesus fala vá e faça o mesmo. Da primeira, quando Jesus perguntou o que a lei diz, ele diz ame o Senhor e ame o próximo, ele diz, você respondeu, faça isto e você viverá, vai e faça isso. Da segunda vez foi a história, né? E aí ele diz, o que usou de misericórdia. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus estava dizendo? E eu acho que é aqui que pega muito a gente, nós os homens. Ô gente, vamos falar a verdade? Vamos falar o português aqui, claro? A gente sabe o que é bom, mas a gente não faz. A gente sabe o que deve fazer, mas a gente não faz. A gente conhece a verdade de Deus, mas a gente não segue. A gente sabe o que a Bíblia diz, mas a gente não obedece. Essa é a verdade. Tanto de um lado quanto de outro, porque o começo não foi sobre o próximo. O começo foi, o que é que a lei diz? Ame o Senhor e ame o seu próximo. Beleza, então faça isso. Você sabe, faça. Aí a gente diz, mas quem é o meu próximo? Jesus conta toda uma história e diz, e aí, o que você achou? Aquele cara foi o próximo dele. Então faça o mesmo. A ideia aqui, queridos, é não deixe que a sua mente fique lotada de teorias impraticáveis. Para com isso na sua vida também, em tudo. Faça o que tem que fazer. Faça, põe a mão na massa, vai lá e resolva. Eu preciso resolver um problema aí, mas eu estou esperando. Esperando o quê? Vai lá e resolva. Entende o que eu quero dizer? Entre a teoria e a prática não pode existir esse delay, esse gap, né? Essa distância. Então, vocês lembram quando eu falei do homem presente e o homem ausente aqui, né? Em Lucas 10, os sacerdotes e levita viram ferido, mas foram embora. E muitos homens fazem a mesma coisa. O homem cristão não vive apenas para evitar o mal, ele assume o bem que Deus colocou diante dele. Dá uma olhada nesse texto. Portanto, lê comigo em voz alta. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Que a gente tem a ideia do pecado cometido, não é isso? Esse é o pecado omitido, ou melhor, é a ação omitida que gera pecado também. Eu peco fazendo e peco não fazendo, sabendo que é bom, sabendo qual é o bem que eu tenho que fazer. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está errado. É sobre isso que a gente quer discutir hoje à noite. Então a questão é assumir responsabilidade e não neutralidade. Em português a gente usa muito essa frase, né? Estar em cima do muro, né? Eu não sei quem que inventou isso, mas... eu não sei, mas foi algum pedreiro, não sei quem que inventou isso. Construtor, né? Mas de toda maneira é uma frase que fala bastante, né? Porque estar em cima do muro significa dizer assim, eu não estou nem lá nem cá. A Bíblia fala sobre isso, né? Não é frio, não é quente, é morno. Essa neutralidade, na verdade, não existe, gente.
no mundo espiritual. Não. E também não existe nessa ação. Jesus, por exemplo, disse o seguinte em Mateus: vocês são o sal da terra. Presta atenção. Vocês são... Eu não falo açúcar, né? Porque o açúcar passa. Você já percebeu que todo alimento em lata, essas coisas, mesmo que seja salgado, tem açúcar, mas no doce não tem sal. Porque o sal, ele é absolutamente claro. Onde ele está, ele está. Ele é marcante. Então, ele diz: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, o que é insípido? Não tem gosto, não tem nada. Como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Você sabe que o sal tem uma série de características, e principalmente naquele tempo, já não tinha geladeira, não tinha freezer, o alimento era salgado para ser preservado. O sal tem uma série de coisas boas que ele faz, mas uma das coisas fantásticas do sal é dar sabor. Agora, se o sal não tem sabor, é o cara neutro, tem gosto, não, desculpa o termo, não fede nem cheira, sabe? A gente não pode ser assim. Nós somos homens que Deus está chamando para construir uma história. Você não pode ser uma pessoa assim, não, o cara passa, não tem nada, não tem sabor, não deixa nada, não deixa marca, não deixa nada. Eu estava vendo eu não lembro nem o que eu estava vendo com a minha esposa, e tinha assim, eu acho que era um filme, e tinha um grupo de amigos, casais, conversando, bebendo e conversando. Aquele papo que não leva a nada, coisa nenhuma, não serve para nada. Sabe aquela conversinha, como a gente já brinca e fala assim, papo-aranha, sabe? A gente trouxe assim que não tem nada a ver com nada. Eu olhei para ela e falei: olha que interessante, eles conseguem mostrar num filme o que é a inutilidade. E os caras ficam horas bebendo e falando coisas que não edificam, não ajudam, não constroem, não resolvem, nada. É só ali bebericando e nada com coisa nenhuma. Eu não sei se você aguenta essas coisas, eu não suporto. A pressa mata a compaixão. Lembra da experiência? A pressa matou a compaixão. Eu tenho que fazer isso daqui. Mas o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer um sermão sobre o bom samaritano. E tem um cara aqui. Você vai falar sobre o bom samaritano? Tem um cara aqui precisando de ajuda. Não, mas eu estou com pressa. A pressa mata a compaixão. Homens cristãos precisam fazer a seguinte pergunta: quem eu deixei de ver? Tipo, por quem eu passei e não vi? Às vezes é um filho, uma filha, um neto, uma neta, a esposa, um amigo, alguém no trabalho. Eu passei e não vi, passei adiante, o pai, a mãe. O que a minha pressa está destruindo? Às vezes não é a pressa, às vezes é assim: eu estou ocupado, né? Estou ocupado. O filho chega: pai, estou ocupado. Mãe, estou ocupado. A mãe é menos ocupada que o pai, né? Porque elas dão valor, né? Não porque tenha menos trabalho. Quem Deus colocou no meu caminho? Quem Deus pôs na sua vida? Olha, eu não sei o que vocês pensam, desculpa, eu não sei o que vocês pensam, mas o que você está fazendo aqui? Plena segunda-feira, frio. Vários de vocês enfrentaram um baita trânsito. Longe. Hã? Longe? É. Tudo isso. O que você está fazendo aqui? Aí você vai dizer: não, eu tenho uma razão para estar aqui. Exatamente essa a razão. A razão é o quê? É que de alguma maneira você está se comprometendo com a verdade, não é? E de alguma maneira, todos nós, porque eu sou o primeiro aqui a ser abençoado com uma mensagem dessa, porque eu estudei isso aqui. De alguma maneira, todos nós estamos assim: espera um pouco, Nácia, isso daqui está me fazendo pensar. Eu não preciso copiar os erros dos meus pais, eu não preciso copiar os erros da minha história, dos meus amigos, e eu não preciso também participar da inutilidade desse mundo, gente. Eu posso ser uma pessoa com valor e que seja sal. O sal é presente. Bota sal no café. Esqueci. Era uma colherinha que eu pensei que fosse açúcar, foi sal. Pode jogar no lixo. Na pia, quer dizer, né? É líquido. Joga fora. Não tem jeito. Deus te abençoe. Seja exemplo antes do discurso. Falar é fácil, né? É só você ouvir alguns políticos conversando, falando, né, inaugurando. Outro dia eu vi político inaugurando um chuveiro. É um negócio assim que você fala: não é possível que isso exista, né? E aí eles falam,
e não sei o quê, porque o benefício, porque o povo que precisa de nós, esse povo carente, não sei o quê, e daí? Vai levar isso para onde? Na verdade, quem está ajudando o povo carente são aquelas pessoas que têm responsabilidade. São organizações, são igrejas, são pessoas que entendem, não é, que a humanidade precisa de ajuda. Para onde que nós vamos? Né? Paulo, escrevendo a Tito, ele diz assim: seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Em outras palavras, é aquilo que Jesus falou. Você sabe que é bom? Viva! Você sabe o que tem que fazer? Faça! Não caia nesse discurso vazio e em promessas absurdas que você não vai cumprir. Outra coisa importante de não passar adiante é: Deus põe pessoas perto da gente. Deus põe pessoas na minha vida. Deus põe pessoas na sua vida. Deus nos colocou juntos aqui nesse lugar. Alguns anos eu nem sabia que o Luciano existia. Nem se conhecia, eu nem sabia que existia esse restaurante. Não é verdade? Deus foi orquestrando, juntando momentos, situações, não é? Acontecimentos bastante tangíveis, bastante pontuais, que orquestraram, e você veio parar aqui. Não é uma coisa linda de Deus? Agora, por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para a levadura da Bíblia, para a gente chamar a nossa atenção, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe coisa mais incrível na face da terra do que quando você ajuda uma pessoa a crescer, a se desenvolver. Não existe prazer maior na vida. E olha que Paulo fala a Timóteo: e o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir os outros. Isso é discipulado, entendeu? Alguém me ensina, eu ensino você, você ensina alguém, sabe? Essa multiplicação, é isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Forme pessoas, ajude pessoas, oriente pessoas. Não queira ser o chato. Eu espero que eu não seja chato na vida de vocês. De verdade, eu não estou brincando e nem falsa modéstia. Eu espero que eu não seja um cara chato, desagradável, intrometido. Eu não quero ser isso. Eu respeito o seu pensamento, respeito o seu pensamento. Se você sair daqui e falar assim: foi interessante, Inácio, mas não gostei de nada, eu vou dizer: Deus te abençoe, segunda-feira estamos aqui de volta. Eu não quero ser essa pessoa desagradável para ficar criticando você, mas eu não quero ser uma pessoa que não se preocupe com a sua alma, que não se preocupe com você. Eu quero, e eu me preocupo com você, porque alguém se preocupou comigo um dia. Alguém me amou, orou por mim, me ajudou, abriu a Bíblia do meu lado. Vem aqui, senta aqui, vamos conversar. É assim, ó, tá vendo isso daqui? Foi Deus quem falou. Nossa, eu não sabia. Então, leia em casa. Um passa para o outro. E quanto que eu já fiz isso? Graças a Deus, quanto que eu já fiz isso? Uma pessoa fez isso comigo. E eu fiz isso com não sei quantas pessoas. Privilégio, né? Outra coisa, não passe adiante das lutas da sociedade. Olha só que coisa linda esse texto de Miqueias. Miqueias é um dos profetas no Antigo Testamento. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que é que o Senhor pede de você? Guarda esse versículo aqui, ó. Fala: eu não sei o que Deus quer de mim. Então, acabou de saber. Olha aqui, ó. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Olha que coisa incrível. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Olha que coisa linda. É isso que Deus quer da gente. Mas eu não sou pastor. Mas está escrito aí: pastor, você... Está escrito aqui: pastor? Isso daqui é para o povo. Está falando para o povo, para todo mundo. Pastor é uma função, médico é uma função, engenheiro é uma função, escriturário é uma função, contador é uma função, advogado é uma função, professor de não sei o quê é uma função. Você não é aquilo. Aquilo é uma função, você desenvolve aquilo. Eu desenvolvo o meu ministério pastoral, mas eu não sou pastor. Eu sou o Antônio Carlos Nasser, que foi perdoado pelo sangue de Cristo, que se converteu, que teve uma história nova, porque se eu não fosse isso, eu não poderia atuar e agir como pastor. Entende? Não se esconda mais. Não se esconda. O que é que está passando na sua frente que você não está vendo? Alguém disse uma vez que a oportunidade é como um pássaro que só tem penas na parte da frente do corpo. É um pássaro que está voando, mas ele só tem pena na parte da frente.
E quando ele vem, se você pegar, você pega na pena, mas se ele passar, você escapa. A oportunidade é assim. Já percebeu que na vida é assim? Ou você pega de frente ou escapa. Que legal que a gente pode fazer isso, a gente pode ouvir sobre isso, a gente pode conversar sobre isso. Então, em nome de Jesus, pensa nisso. Eu quero ser ativo na sociedade com o que, Nasser? Praticando a justiça, amando a misericórdia e andando com Deus em humildade. Então não passe adiante. O que é que o intérprete da lei respondeu? Jesus perguntou, quem é que foi o próximo daquele cara lá tudo arrebentado? O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá, e eu vou dizer para vocês as palavras de Jesus, vá e faça o mesmo. Você já sabe bastante coisa, não sabe? Eu sei bastante coisa, mas não adianta saber se a gente não põe em prática, queridos. Faz sentido ou não? É isso que vocês querem ou vocês querem continuar em cima do muro? Assistindo o mundo passar, né? Assistindo a história passar. Eu disse para Deus, Senhor, eu não quero assistir a história passar, eu quero fazer história. Eu quero ser protagonista. Uma coisinha pequenininha que eu consiga oferecer, mas eu quero, em nome de Jesus. Eu não quero ser o cara assim que passou pela vida, sabe? E no velório, já foi em velório de alguém que passou pela vida e não fez nada? Que não tem nada para falar dele? Nosso amigo, pessoa muito incrível, pessoa bacana, pessoa que, nossa, eu não tenho nem palavra, gente, para falar. E você pensa que o cara está emocionado, na verdade não tem nada para falar, não é? Pensa nisso. Quando você morrer, meu amigo, quem que vai falar alguma coisa das transformações que você operou na vida? Porque você não deixou passar adiante. Vamos ficar em pé, vamos orar? Eterno Deus, eu te amo, Senhor, e o Senhor sabe, Pai, que o meu prazer é te amar e amar as pessoas, é ler a tua palavra e obedecê-la, é colocar em prática e ajudar as pessoas a colocar em prática. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer isso. Faz a gente tirar as desculpas, parar de ficar dando desculpas, Senhor. Sempre a gente tem uma desculpinha, sempre tem alguma coisa que a gente se apega e diz, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, aquilo. São desculpas de quem não quer se comprometer. E, Senhor, em nome de Jesus, a minha oração nessa noite é que cada um de nós se comprometa com aquilo que o Senhor estabeleceu. Em nome de Jesus. Amém.